بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على الحبيب como de costume, boas-vindas para todo mundo, inshallah, e boas-vindas dos nossos queridos internautas que estão sempre acompanhando, alhamdulillah, os comentários agora do Portugal e do Moçambique, engenheiro de Moçambique, alhamdulillah, falou para a gente que está assistindo também, estão todos assistindo às palestras, e até o chefe do Egito falou que também eles assistem lá, ele falou, já te conheço de lá, a semana passada a gente gravou o Juma lá em Taubaté, aí ele falou, a gente conhece lá, então alhamdulillah, bem-vindos também, pessoal da internet. Como de sempre a gente comenta um pouco sobre a atualidade, sobre as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, né? Hoje não tem muitas notícias, as notícias se falam por si, está cheio de confusão, aí os irmãos estavam comentando também aqui, sobre essas manifestações e esses problemas que vão acontecer. Isso é previsto inclusive pelas religiões. Vai haver bagunças, vai haver... A gente só está rezando para não acontecer igual chegar ao ponto da Venezuela. Né? Que a Venezuela hoje, o povo, os ricos estão passando fome. Tem dinheiro, mas não tem o que comprar, não tem onde comprar. Né? E aqui no Brasil não é diferente, não demora para ser igual, porque aqui a população é muito maior, né? E as coisas nos mercados é limitadas. O que está acontecendo? Só quero alertar-se uma coisa pequena. Está acontecendo que a oposição e os que estão querendo provocar esses problemas, esses conflitos, para deixar realmente, para fazer conflito na sociedade, o intuito deles hoje, a mídia fala, não tem nada a ver. Se vocês repararam, há 2, 3 dias a Globo não fala nada. Para quê? Ela que cutuca tudo, ela que está mexendo tudo, mas está dando uma de corpo fora para quê? Para não ficar sendo acusada, porque foi acusada da época do Collor, dessas coisas, agora para não haver isso eles estão do lado. Mas estão pagando para a gente fazer isso por fora. Muita gente fazer isso por fora, né? Então é bom tomar cuidado. Eu recebi um vídeo do Líbano, uma prima minha que está lá, ela acompanha algumas aulas que a gente faz também em Guarulhos, acompanha também pelo WhatsApp, lá, o pessoal grava e manda, ela falou, vocês não sabem o que está acontecendo, olha esse vídeo e esse áudio. O que fala no áudio? Brasileiro mesmo, falando o português claro, todo mundo, sabe, é o tom de um baderneiro, né? Como que se fala? O tom de baderneiro mesmo. Ele falando assim, todo mundo se cuida, todo mundo corre para o mercado, faça suas compras, porque logo vai faltar tudo, que não sei o que significa isso? O que significa? Não tem nada, aparentemente, a gente está aqui no Brasil, eles estão falando, quer dizer, mostrou para fora, estamos vendo que não tem nada, querem mostrar para fora para que, aos poucos, isso vaza para o Brasil e a população fica desesperada e corre para os supermercados. Aí vai acontecer o quê? Vai acontecer tumultos, né? Isso que eles querem, porque a manifestação não está dando certo, eles estão mexendo por todo lado, né? Mas estão vendo, a manifestação ontem apareceu em cada lugar 500 pessoas, 1.500 pessoas. O que eles mesmos declararam, o que eles esperavam, vamos por onde tinha 1.500, 20 mil pessoas. A CUT falava 20 mil pessoas, a Polícia Militar falava 1.400 pessoas, 1.200 pessoas. Quer dizer, há uma coisa que querem que tenha essa baderna, né? Mas a população, alhamdulillah, a população, maior parte dela não está caindo nessa armadilha. Só para resumir assim, tudo, de repente, 4 anos que passaram da Dilma, de repente ela, não estou apoiando ela, nem apoiando partido nenhum, mas de repente ela não serve mais, sendo que foi elogiada na ONU, não sei se vocês viram a notícia, foi elogiada na ONU que ela acabou com 70 ou 75% da fome no Brasil. A melhor meta, a melhor porcentagem no mundo inteiro, melhor do que muitos países que têm fome, houve esse avanço. E outras coisas também que eles elogiaram bastante. De repente, agora no início, por quê? Porque a oposição, quando chegou em Brasília em janeiro, falaram, agora vai começar. Não pensa que agora a gente vai dar sossego. Significa não aceitar a derrota. Né? Não, também volto a falar, não estamos apoiando ninguém, nem esse lado, nem esse lado, mas não queremos cair nessa bagunça e nessa baderna que as pessoas querem fazer, né? E achar que vai acabar o mundo, o fim do mundo. Isso é sinais do fim do mundo, realmente.
Se acontecer essas badernas, do jeito que eles estão planejando, e vai acontecer, pode não acontecer agora, né? Mas vai acontecer para frente, né? Mas a gente tenta não se meter nisso, não interceder, não sair para manifestação, sabe? Tem que se cuidar mesmo, tem que se cuidar. Tomara que não avance. Muita gente está falando que vai ser igual ao ano passado. Manifestação, bandidagem, depois se controla. Tomara que seja isso, né? Pelo menos não se torna como eles estão falando, esse pessoal que está falando que vai faltar as coisas, estão falando que vai ter guerra no Brasil, guerra de civil, essas coisas. Inshallah não vai ter coisa acima nenhuma, não vai ter coisa acima nenhuma. A gente está tranquilo, alhamdulillah, que as coisas estão bem, né, controladas pela população que a gente vê, que não estão atendendo esses badernos, né? Mais uma coisa dos sinais do fim. Semana passada falaram, até no Jornal Nacional eu vi essa notícia, da NASA americana, anunciou que o Sol, né, ele teve até vazamento, não sei se vocês viram a notícia, vazamento como é que fala? Líquido dele, é químico, né, nuclear, sei lá o que. Teve vazamento em 2 lugares, ou 3 lugares, mas disse que não prejudica a Terra. Mas a notícia forte, eles falaram que o avanço dela em direção da Terra e o magneto da Terra está girando mais rápido, né? O avanço dela que era por 100 anos, que eles faziam por 100 anos o Sol se aproximar da Terra, durante 100 anos ela se aproximava, vamos supor, um pouco, ela está fazendo o que fazia em 100 anos em 5 anos. Isso é a notícia da TV e da NASA, né? Aí falaram que quanto mais rápido se aproximar, mais o magneto da Terra vai fazer a Terra girar mais rápido, onde vai acontecer o que o profeta falou. Aquele sinal que o Sol vai nascer do lado ao contrário. Realmente, aí vai acontecer. Então está apressando os acontecimentos, né? Quando a gente fala dos sinais do fim, as pessoas falam, mas o que? Agora não está acontecendo nada, agora não sei o quê. Está acontecendo tudo. Está acontecendo tudo. Início de tudo. O Sol, para ele chegar e fazer isso, ele leva muito tempo. E essa aproximação da Terra, também a gente sabe que a distância daqui para o Sol é milhões de anos-luz, né? Milhões. Então esses milhões não é fácil, cada 5 anos, vamos aproximar um pouco, não vai ser tão rápido. Mas já está acontecendo, né? O que a gente tem que fazer como muçulmanos? É se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala, fazer as coisas, né, do jeito que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou a gente, e para isso que serve a alerta dos sinais do fim, para isso, não é para outra coisa, para a gente contar histórias e para a gente assustar ou não assustar, ou só falar dessas coisas, não, serve para isso, serve que está aproximando das coisas, significa o quê? Eu tenho que me preparar, né? Só uma pessoa que não é inteligente, que fica distante de Allah subhanahu wa ta'ala, ou não faz as coisas que Allah mandou, ou não faz as coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou, né? Só uma pessoa que não tem cabeça realmente, que não se alerta, porque quando você tem um perigo ali na rua e seu filho vai sair para a rua, o que você faz? Não, pelo amor de Deus, não vai sair agora. Sai mais tarde, ou acontece, ou impede de vez de sair. Por quê? Porque tem perigo. E você, com você mesmo, sabe que o perigo está chegando. Dia de juízo final está chegando, o castigo está chegando. O que você faz? Vai ficar de braços cruzados? Vai, não, depois eu faço, amanhã eu faço, né? Não. Inteligente começa a fazer desde já, porque não sabe a hora que chega, né? Apesar que a morte talvez chega mais rápido do que esses sinais, do que essas tragédias que vai acontecer na Terra, né? Mas se a gente é esperto, a gente se alerta, a gente se prepara. Espero que todo mundo, inshallah, se prepara para esses dias, essas previsões. A nossa história, segunda ou a terceira parte da história de Sayyidina Musa, a gente terminou na semana passada, quando ele estava nas montanhas ainda, recebendo a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, recebendo a mensagem, recebendo, né, as dicas. E como nós falamos, né, o primeiro e único mensageiro que falou diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala aqui na terra. Lá no céu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou com ele no Firdaus al-A'la, quando ele foi na noite do decreto. Quando ele subiu lá, falou com Allah subhanahu wa ta'ala diretamente. Mas aqui na terra, o único profeta e mensageiro, Sayyidina Musa falou diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah falou com ele direto, sem mensageiro, sem o anjo Gabriel. E começou a dar as dicas. Lógico, a gente contou também que ele fugiu quando Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele
mostrar os sinais, né? Os sinais que seria a arma dele para divulgar. A arma para divulgar o que é? O sinal de Allah subhanahu wa ta'ala. Você quer acreditar que ele é profeta? Como você vai acreditar? Você tem que ver um milagre, alguma coisa, como todo mundo cobra, né? E o sinal dele era o quê? Era o gajado. Esqueceram? Sim. O gajado. Ele jogou o gajado no chão, né? Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele: para que é isso na sua mão? Ele falou: innaha asaya atawakkau alayha wa liya biha ma'arib ukhra. Ele é meu gajado. Eu me encosto nele, me apoio nele e toco minhas ovelhas com ele, quando, né? Aí ele falou para ele: então põe no chão. Pôs no chão, virou uma cobra gigante, se mexendo e andando. O Sayyidina Musa correu, fugiu, ficou com medo. Aí ele falou: não fica com medo, volta e pega ela, a gente volta ela do jeito que ela está. Ele pegou ela, voltou. Ele falou: agora coloca a sua mão, bijeiba, que você aqui, debaixo do braço. Quando ele fez assim, saiu branca, e além do mais a luz, diz que a luz, que nem luz do sol, batendo da mão dele, né? Sobre as coisas. Ele falou: essa daí, volta ela aqui e tira, ela volta ao normal. E como eu falei da semana passada, da outra palestra, que Sayyidina Musa era da cor negra, né? Moreno, bem escuro, negro. Isso é o milagre da mão, né? Que uma pessoa negra, subhanallah, mudou totalmente. E Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele mais coisas, disse para ele: vai até o faraó. Ele ordenou, subhanallah, todos os mensageiros vai até todo mundo, vai até as pessoas, fala em geral, né? Só que Sayyidina Musa alayhi salam falou para ele: vai até o faraó, né? Lógico para o povo dele também, mas vai até ele. Quer dizer, ele sabe como é que é. O Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando se convertia um líder dos tribos que vinha, ele ficava feliz. Aí perguntavam para ele por que ficava feliz. Porque ele falava: um líder é respeitado no seu tribo. Ele se convertendo, todo mundo vai se convertendo, né? Então, falou: vai até o faraó, que ele tem o poder. فَإِنَّكَ بِعَيْنِي وَسَمْعِي. Ele falou para ele: você está com os meus olhos, assim significa que Allah subhanahu wa ta'ala está vendo ele, passo a passo, e está escutando tudo que se fala, tudo que ele vai falar. Vai tranquilo, Allah subhanahu wa ta'ala está tranquilizando ele, né? Aí vai até faraó. Faraó não é uma pessoa qualquer, ele comandava um gigante território, assim, na época. E está com você também, além disso, a minha vitória. Estou te dando a vitória. Vai tranquilo, você é o vencedor. Não fica com medo. E eu vou vestir você como se, assim, Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele: vou vestir você com uma parte do meu poder, né? Para que sente forte. Ulbisuka sultani. Para que sinta-se forte. Para que você se reforce, se sinta forte. فَأَنْتَ جُنْدٌ. Quer dizer, você é um exército. Jundun, no árabe, Jundun significa exército. Jundi é um soldado. Jundun é o exército completo. Ele falou: فَأَنْتَ جُنْدٌ significa você, quando você entra lá, você vai como se fosse um exército inteiro entrando lá. Não fica com medo, né? Por que Allah subhanahu wa ta'ala falava isso para ele? Para ele, sabe que para quem? Ele sabe para quem que ele está indo. Para ele ir forte e ao mesmo tempo também sentir que ele vai assustar o faraó. Não vai ele se assustar do faraó. Aí, depois de tudo isso, Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele: você está indo para um servo dos meus servos fraco. Quer dizer, perante o poder de Allah subhanahu wa ta'ala, ele é o que? Fraco. Não vai ser forte, não vai assustar tanto, né? E esse servo fraco, o que ele fez?
ele negou as minhas dádivas que eu dei para ele, né? E encantou ele as coisas mundanas, esse poder tudo, sabe? Quando sobe na cabeça das pessoas, poder, a fama, essas coisas, mesma coisa do faraó, subiu o poder na cabeça dele e se sentiu tão assim poderoso que ele negou tudo que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele, e por cima de tudo isso ainda Allah subhanahu wa ta'ala fala وَعَبَدَ غَيْرِ, quer dizer, adorou uma outra criatura, uma outra coisa, em vez de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Ele falou, e se não for, se eu quiser, Labatoshto, quer dizer, eu colocasse meu poder assim nele, acabaria com ele, acabaria com todo o poder dele em um segundo, assim, insignificante. E ele não faria isso porque ele se tornou para mim insignificante. Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele. Ele se tornou para mim insignificante, quer dizer, não é lá, pois eu tenho, né? Yaghzabu li ghadabi, quer dizer, se revolta com a minha revolta, ou com meu, assim, ira, a minha ira, o céu, a terra, as montanhas, os mares, o vento, tudo. Pois se eu ordenar o céu, ele arrancaria tudo que ele tinha, fecharia em cima dele e acabaria com tudo. Se eu ordenasse a terra engolia ele. Se eu ordenasse as montanhas fechavam nele e acabava com tudo também. E se eu ordenasse o mar, nunca ele iria poder navegar no mar, porque ia engolir ele. E tudo isso não acontece com ele porque a minha misericórdia atingiu muitos do próprio povo, mais por causa do povo. Como o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou assim, que o céu não cai, mesmo assim na nossa época, na época do Sayyidina Muhammad para agora, não cai sobre as pessoas, não destrói tudo, quando se comete muito pecado, como hoje em dia está acontecendo, não cai, por quê? Porque tem pessoas ainda que falam La ilaha illallah, né? E esse La ilaha illallah, até o fim dos tempos, ainda segura o céu. O La ilaha illallah segura como se fosse colunas, segurando o céu para não cair sobre a terra. Dessas coisas, dessa história de Sayyidina Musa sallallahu alaihi wasallam, a gente tira as conclusões do que o poder de Allah subhanahu wa ta'ala quando coloca, tipo aquele hadith do Qudsi, aquele hadith que a gente, do livro sagrado de Allah subhanahu wa ta'ala, que fala sobre ele, Allah subhanahu wa ta'ala, ser os nossos olhos que a gente enxerga, as nossas mãos que a gente opera as coisas, os nossos pés que andam para as coisas, tudo. Allah subhanahu wa ta'ala, quando o servo se aproxima dele, ele se torna tudo para ele. E já pensou que você tem o poder de Allah subhanahu wa ta'ala com você, apoiando você? Bom, com todo esse reforço, com todas essas coisas, mesmo assim, Sayyidina Musa falou para ele assim, falou para Allah subhanahu wa ta'ala, levantou as mãos para o céu. A Aisha, al-Mu'minin, a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, falou, nunca vi uma súplica e algum interceder aqui na terra como aquela cena do Sayyidina Musa. Eles falaram, que cena? Ela falou, a cena quando ele intercedeu para que Allah subhanahu wa ta'ala faça, geralmente a gente pede pelas coisas mundanas, né? Não pede tanta coisa. Ele pediu que seja o Harun profeta. Ele é mensageiro e profeta, mas que o Harun, o irmão dele, seja profeta com ele. Por quê? Ele falou, Allahumma ashrah, uma súplica que todos os mensageiros faz, cada um tem uma súplica especial. Lembram das outras histórias, a gente falava dessas súplicas. A súplica de Sayyidina Musa, ele falou, essa principal, ele falou, Allahumma ashrah sadri. Rabbi ashrah li sadri. Rabbi ashrah li sadri. Wa yassir li amri. Quer dizer, Deus abre meu peito. Allah subhanahu wa ta'ala pede. E facilita as minhas coisas, né? Esse ele amri. Wahlul 'uqdatan, facilita e desata o nó que está na minha língua, né? Yafqahu qawli, para que eles entendam o que eu falo, né? Por que o Sayyidina Musa sallallahu alaihi wasallam falou isso, né? Muitas histórias a gente escuta assim, a gente até fala dessa súplica, mas acho que até muçulmanos não sabem, né? Sobre isso, alguém sabe? Por que ele falou Porque ele falava assim, ele não falava falava direito, quando ele era problema. criança ele queimou aqui a língua. Isso, não queimou não, é aquela história de queimar errado. Mas ele era gago,
Era gago, ele falhava muito na palavra. Por isso que ele pediu isso para Allah subhanahu wa ta'ala. Ele falou, e faça com que o meu irmão Harun seja profeta comigo. Ashdud bihi azri, posso me reforçar. Me reforça com ele. Por quê? Ele fala melhor que eu. Ele pode, né? Ele fala porque ele fala, ele no sermão, nas coisas assim públicas, ele é melhor que eu. Só que, subhanallah, por causa dessa súplica, diz que o Sayyidina Musa, quando ele falava em da'wah, falava assim para as pessoas, divulgava a religião, ele falava perfeito. Nenhuma falha, nenhuma vez ele ficava gago, por causa dessa súplica, Allah atendeu. Quando ele parava, tá falando das coisas mundanas, né? O que nós vamos comer agora, que não sei o que, voltava a ser gago, voltava às falhas, difícil de entender, era difícil de entender ele mesmo, né? Subhanallah, aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, terá tudo que você quiser, tudo que você quiser, até isso, pode levar seu irmão já é profeta, pode considerar já é profeta, subhanallah. Alguém consegue pedir isso nem para si mesmo, pedir profeta assim, subhanallah, mas profetas e mensageiros, o pedido deles, as portas do céu todas abertas para eles. Aí foi com a sua mensagem e foi indo até o Egito, estava ainda na montanha do Tur. Subhanallah, não sei se contei da semana passada, quando ele voltou da montanha, lembra que eu falei da montanha? Ele estava na montanha, quer dizer, estava indo, quando ele viu o fogo, que ele achou que era fogo, né? Era vento muito forte no deserto aberto, vento frio, né? Escuro, se perdeu, ele sentiu que estava perdido no caminho. Subhanallah, tudo isso Allah subhanahu wa ta'ala destinou para ele. Vocês verem como é que é o exército de Allah subhanahu wa ta'ala, o vento do exército de Allah. Ordena, ele está fazendo o que foi ordenado. Foi ordenado que fizesse esse vento e tudo para motivar que o Sayyidina Musa parasse um pouco. Ele viu o fogo e foi até o fogo. O que era o fogo? Era um lugar sagrado onde ele ia falar com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah escolheu isso para ele. Ainda falou no hadith que narrou a história, falou assim, falou para a família dele, Mkuthu significa não fique, né? Mkuthu significa senta encostado assim um pouco só, uma descansadinha de rápida, não é? Mkuthu quer dizer fique para sempre, só um pouco. E ele voltou. Quando ele voltou para a família dele, ele foi para pegar fogo, iluminar o caminho dele para enxergar e achar o caminho, só que não precisava nada disso. Quando ele voltou já não tinha mais vento, não tinha mais frio. E quando ele olhou o caminho dele certinho, ele não estava perdido. Subhanallah, né? Tá bom, já recebeu a missão, já sabe o que tem que fazer, então não precisa mais desses motivos para ele ficar preso. Foi até o Egito. Quando ele chegou, a primeira coisa que ele ia fazer, ia até o faraó. Não, ele é mensageiro, profeta, ele tudo, mas apesar de tudo ele é humano, né? A primeira coisa foi ver a mãe dele, foi tranquilizar o coração dela, foi sentir que fazer ela sentir que ele está lá, está bem, está tranquilo, ele também ter a bênção dela também. Foi lá, visitou ela, ficou um pouco com ela e pegou o irmão dele e foi. Quando ele foi para o faraó, por que ele tinha saído do Egito? Alguém lembra? Porque ele matou uma pessoa. Subhanallah, naquela época, quando ele voltou, quanto tempo ele ficou fora? 10 anos. Porque na lei do Egito, naquela época, passou 10 anos, morre o crime, caduca pela lei deles, caduca o crime. Subhanallah, voltou no tempo certo. Você vê aqui, o que é os cálculos de Allah subhanahu wa ta'ala? Ele voltou no tempo certo, que já estava lá, o crime já, porque se voltasse um mês antes, ele ia ser condenado à morte, né? Ele tinha matado. Chegou lá, bateu as portas do palácio, os guardas, lógico, vendo ele daquele jeito, não reconheceram ele, os guardas. Tinha mudado 10 anos, muda. Não reconheceram eles, vai embora. Vai embora. Não, eu preciso falar com o faraó. O que é isso? Quem é você para falar com o faraó? Lógico, aparentemente pela viagem, pelo cansaço, imagina como a situação dele deve estar, né? E no rei, ainda eu quero falar com o faraó, com quem? Rei dos reis. Aí ele falou assim, eu sou mensageiro. Não falou mensageiro de quem?
falou, eu sou o mensageiro. E o mensageiro nos reis, né, na época dos reis, não pode ser negado, tem que ser recebido, aceitar. Não precisa ser marcado, por quê? Porque o mensageiro geralmente ele marca a visita de outro rei, a visita de ministro, alguma coisa. Então o mensageiro é recebido. Ele falou, eu sou o mensageiro. Aí o faraó falou para eles, pode deixar ele entrar. Aí chegou lá, quando bateu os olhos nele, o faraó reconheceu ele. Falou, entra, é você? Depois que nós tratamos você bem, fizemos tudo que fizemos por você, queríamos ver você dentro do nosso palácio, junto com a nossa família, e ainda por cima disso, a recompensa é você matar um do nosso povo. Vocês viram como é que era o racismo, né? Racismo do povo, quer dizer, matou um do povo. Eles matavam as crianças e os adultos e tudo assim, dia e noite. Qualquer crime, qualquer coisinha dos filhos de Israel era na hora de gulag, não tem problema. Agora deles não. É um sangue diferente, como alguns árabes que viveram a época da Turquia, né? Até hoje em dia, alguns eles falam, essa família é sangue azul. Sangue especial, diferente, sangue azul. Até hoje, tem famílias que falam que são descendentes dessas famílias, subhanallah, não acordaram da vida. Aí ele falou, depois de tudo isso, nós fizemos tudo isso com você, ainda você matou uma pessoa e saiu, não sei o quê, a ingratidão é tanta, não sei o quê. Ele falou, isso coisa que você joga na minha cara e fala, você fez isso tudo por mim, e trata, e não sei o quê, e me colocou, depois que você fez o quê? Depois que você torturou o povo de Israel, depois que você matou tanta gente, depois que você matou até as crianças que nasciam ele matava, subhanallah, olha o poder de Allah subhanahu wa ta'ala, quando quer mudar uma realidade, quando a gente planeja e fala que vai mudar, e acha que a gente muda as coisas, mas não muda, Allah subhanahu wa ta'ala planeja as coisas, não é nas nossas mãos está a mudança das coisas. O que ele fez? Os mágicos dele, do faraó, falaram para ele, vai nascer nesses dias uma criança que vai te derrubar desse trono. Vai ser o motivo que vai te derrubar desse trono. Ele falou, então, todos que nascem de hoje até para um ano, matam eles. Tudo que é menino, de igual a eles. Tudo. Eles começaram a matar tudo. Tanto é que aconteceu aquele milagre, que, subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala fez com que no nariz dele ser criado o próprio inimigo dele, que vai destruir ele. Subhanallah. Olha só o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Não só protegeu, não tirou ele para outro país, para outros lugares, não, protegeu e colocou ele no nariz do faraó, subhanallah. Isso que é desafio. E ainda ser protegido. Quem que vai ter coragem de matar uma criança que está no palácio? Subhanallah. E ainda, para melhorar tudo isso, ainda trouxe a mãe dele para dentro do palácio para amamentar ele. Fez ele não pegar peito de nenhuma mulher. Ficou 4 dias chorando, 4 dias. Até que a irmã dele, Allah subhanahu wa ta'ala iluminou ela, vai, taqassi, quer dizer, vai atrás das notícias dele. Foi atrás, ela viu que ele estava todo desesperado para achar uma mulher que ele pega o peito dela. Aí a menina falou, eu sei quem que ele pega peito, uma mulher que ele pega peito, tenho certeza disso. Trouxeram, enfim, a gente falou isso da outra vez, subhanallah. Quer dizer, essas partes, cheio de milagres, só a gente acordar tudo isso, como sempre a gente fala, isso não é apenas história que a gente conta, isso é exemplo do poder de Allah subhanahu wa ta'ala, isso é exemplo de quem está com Allah subhanahu wa ta'ala, ninguém consegue com ele, ninguém consegue atingir ele, né? Então, por que a gente não faz isso? Qualquer um de nós, homem, mulher, negro, branco, amarelo, qualquer um que seja, criança, adulto, não importa. Isso, gente, isso, para você ter assim, o apoio de Allah com você, para ter o poder de Allah com você, não significa você ter o conhecimento, não significa você falar árabe, não significa que você ser mais alto, mais bonito, veste roupa mais bonita e não sei o que, mais luxuosa, nada disso. Tudo que precisa, o que é aqida, é fé dentro de si, não é uma fé simples, não. Quando a gente fala fé, iman, não árabe, mas quando a gente fala aqida, significa que todas as partes do seu corpo abraçar isso, agarrar isso, sentir que isso é verdade e Allah subhanahu wa ta'ala pode tudo. Não é só ter fé, acredito em Allah subhanahu wa ta'ala, né? Aquela frieza, aquela coisa, sabe, que não move nada, mas a fé
move montanha, sim. Quem falou que não move montanhas? Move até a terra. Então, é só querer. Allah é só querer. Subhanallah, olha os milagres na nossa frente, no nosso nariz. Ali a gente não vê, não acorda. Enfim, falou para ele, isso que você está jogando na minha cara, matou os filhos de Israel, matou os filhos da minha raça todinha, e está jogando na minha cara que você me criou, que me educou, que fez, não sei o que, me assustou, eu tive que fugir. O que é isso? Só que agora eu sou o mensageiro de quem é muito maior do que você, muito melhor do que você. Assim que é fé, assim é que é a vida. Ele, quando ele estava indo, ele ficou com medo, ele sabia para quem ele estava. Mas Allah subhanahu wa ta'ala reforçou ele, né? Quer dizer, reforçou ele, mas esse reforço que reforçou ele serve para nós também. Serve para nós. Quando você está ali, você vai encarar algum problema, alguma coisa que um pouco maior do que você, a sua capacidade, faz só duas rukas, e pede para Allah subhanahu wa ta'ala. Pede o que você quiser. Ele vai com você do mesmo jeito que foi com o Musa. Do mesmo jeito. Não tem diferença, não vai ter diferença. Enfim, falou para ele, depois que falou para ele assim, ele falou para ele, quem é seu Deus? Eu sabia que era eu só, o Deus de todo mundo, Faraó. Ele falou, Rabbi, Rabbus samawati wal ard. Ele é o Senhor de todo o universo. E o seu Senhor também. Meu Senhor? Eu? Eu sou o Senhor de todo mundo. Eu tenho tudo na minha mão, todo o poder na minha mão, não sei o quê. Ele falou isso que você se engana pensando nisso. Allah subhanahu wa ta'ala, o superior a tudo, ele que tem o poder de tudo nas mãos dele, né? Enfim, ele falou para ele, você tem algum milagre, alguma coisa que você possa fazer? Lógico, o faraó sempre tem al-hashia, quer dizer, aqueles ricos, a corte curto, que está em volta dele, um monte de gente, assim, os poderosos, né, junto com ele. Aí ele falou, tem. Jogou o gajado virou cobra. Faraó, olha só, olha o homem de vocês. Aí ele puxou a mão também, a luz iluminou tudo. Olha só com o que ele veio. Olha aí o homem de vocês, para tirar sarro o pessoal fala assim, o homem de vocês com o que ele veio, olha só, que besteira. Mágico, isso é magia. Isso é magia, temos um monte de mágico que faz isso e faz muito mais. Ele falou, isso é magia? Esse poder de Allah subhanahu wa ta'ala é magia? Ele falou, magia, isso daí, nós podemos juntar os mágicos aí, pode combater com você, pode fazer muito mais que você. Ele falou, muito bom, junta isso. Primeiro ele ia jogar ele na cadeia, né? Mas quando falou assim, desafio, falou, junta todos eles. Ele falou, quando você quer? O faraó falou, quando você quer que a gente junta eles? Ele falou, Yawm az-Zina. O que é Yawm az-Zina? Eid. Festa. A festa, o feriado deles. Yawm az-Zina quer dizer dia do enfeito, né? Mas isso significa o dia do Eid, festa. Por que o Sayyidina Musa falou isso? Ele não quer que uma ou duas pessoas e os mágicos só testemunhar isso. Ele quer que todo mundo testemunhe. Para saber o poder de Allah subhanahu wa ta'ala e outros ver o poder insignificante do faraó, né? E os mágicos dele. O faraó tinha muitos mágicos. Quando marcou essa data, começou a chamar todos eles e ordenar que eles vão, né, obedecer. Os mágicos mesmo começaram a ficar com medo, porque eles viram que pode ser algo mais pesado do que eles. Ele ordenava esses mágicos, era jovem, ordenava eles treinar a magia para essas coisas, para quando ele precisa. Aí juntou todos eles, mas eles sentiam no fundo, Allah subhanahu wa ta'ala fez o coração deles ficar fraco. Juntou para todo mundo testemunhar e começou a disputa. Eles falaram para ele assim, você começa ou a gente começa? Ele falou, Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, fala para eles começar. Aí eles começaram, um jogou as cordas, outro jogou a madeira, né? Outro jogando não sei o que, cada um fazia uma coisa, cada um, o que ele jogava, enganava os olhos das pessoas, tanto é que abalou pouco a Moisés. Abalou pouco, porque ele viu, né, todas as coisas assim no chão e tá meio assim, né? Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, não fica com
tranquila, não fica. Você vai superar todos eles. Joga seu cajado. Jogou o cajado. Ele jogou o cajado, virou uma cobra tão gigante que engoliu tudo. Tudo que eles fizeram, tudo. Só que, não sei se vocês já ouviram como é que o mágico faz. Os mágicos normalmente eles fazem o quê? Ilusão, né? Ilusionários, assim. Eles enganam a vista da gente, eles não fazem nada de especial, eles enganam a vista da gente. Só que esses mágicos, quando viram o Moisés e a cobra do Moisés lá comendo tudo, eles viram que aquilo lá não é mágica. Eles mesmo via um do colega, um do outro, as cobras, essas coisas, eles sabiam que era magia, enganação. Para eles não era feito. Mas viram que era do Moisés, era diferente. O que é isso? Isso é realmente algo fora do comum, fora do nosso... Não é magia, não. Subhanallah, mas Allah subhanahu wa ta'ala falou na hora. Porque os mágicos também tinham recebido uma promessa do faraó, né? Quando ele convocou eles e tudo, e eles ficaram em dúvida, eles falaram, mas para a gente riscar tudo isso, a gente vai ter alguma recompensa especial? Ou só assim, pagamento como ele faz sempre? Ele falou, lógico, vocês vão ser os próximos ali. Vão ficar dos meus lados. Quem é próximo ao faraó, o que é? Vai ser vida de luxo, né? Tudo de luxo, não vai viver mais no mato. Eles falaram, ótima recompensa, tá bom, não queremos mais nada. Aí quando eles viram tudo isso, de Sayyidina Musa, subhanallah, todos eles caíram prostrados para Allah subhanahu wa ta'ala. E falaram todos numa voz só, Amanna bi Rabbi Musa, bi Rabbi Harun e Musa. Nós acreditamos agora, e somos muçulmanos, no Deus do Harun e o Moisés. Na hora. Ele ficou abalado, na frente de todo mundo, praticamente todo o povo, o Egito e o judeu que estava lá. Eles ficaram abalados. O que eles vão fazer? O que é isso? Isso abalou todo o poder dele, abalou todas as pessoas. Então, para ele mostrar o poder, mostrar o medo para as pessoas não desviar dele, não acontecer como está acontecendo hoje, né? Nos governos, a liberdade antes era repressão. Em todos os países árabes, a repressão era pior do que o faraó hoje. Existia faraó por todo lado, né? Essas guerras que deu uma escapadinha, que começou essas coisas, esses conflitos, é porque saíram um pouco, conseguiram sair um pouco, mas na época ele não deixava ninguém sair, o faraó. Aí ele falou, vocês acreditaram nele, no Deus dele, antes de eu permitir isso? Eu não permiti para ninguém mudar alguma coisa. Que é isso? Vocês permitiram isso? Vocês vão se ver comigo. Aí ele pegou, ele falou, quer dizer, vou cortar as mãos de vocês, vou cortar as pernas de vocês, vou crucificar todos vocês. Para os mágicos. E realmente fez isso na frente do povo. Por quê? Para ninguém se atrever a fazer isso. O povo judeu já está do lado do Moisés, lógico, eles têm já fé, isso é antiga, da época do Sayyidina Yusuf, Jacob. Mas o povo egito não se converteram de tudo o povo egito, era povo gigante, né? Esse é o povo do nosso irmão Muhammad aqui, precisa apanhar ele. O povo egito todinho, né, se converteram duas pessoas. Três. Quem? Um homem que veio estar no Surat Yasin. Diz que esse que está no Surat Yasin veio de fora correndo, quando ele soube dos acontecimentos, veio correndo, desesperado. Para quê? Para falar para as pessoas, pelo amor de Deus, acredita, isso é Deus mesmo, isso é real, isso é mensageiro de Deus, acredite. Só que ninguém acreditou. Andou o povo e o exército lá, começaram a pisotear ele, disse que saiu até o intestino dele pela boca. Tanto que torturaram ele, né? Mas foi na hora, no Surah do Corão fala assim, na hora que a alma dele saiu, subhanallah, Deus encaminhou ele para o paraíso, na hora. Aí ele mesmo no paraíso, ele falou, subhanallah, quem dera meu povo acreditar e ver o que Deus me perdoou, o que Deus fez por mim, subhanallah. Se pudesse, se o meu povo visse isso, quem dera, né? Quem dera se eles verem, quer dizer, mesmo lá ele está desejando o bem, querendo que ele se salve também. Enfim, mais uma pessoa que se converteu que estava dentro da casa do faraó.
Não. Dentro da casa dele, um servo. Fora dessa. Uma pessoa estava trabalhando lá, né? E estava escondendo a sua fé. Acreditando há muito tempo, mas estava escondendo a sua fé. Mas quando chegou e viu tudo isso, viu os milagres, subhanallah, quando a gente vê essas coisas assim real na nossa frente, a gente não liga mais para nada. Não liga mais para nada. Vê, tem pessoas morrendo, tem pessoas sendo torturadas, não sei o quê. E por que você é diferente, você é melhor? Não, vamos lá, fisabilidade. Aí ele declarou, vocês estão torturando e julgando uma pessoa só porque está dizendo Allah único. Allah único, Allah que está no céu. Só por causa disso vocês estão castigando também. Pegaram e mataram ele, né? Porque eles não sabiam que ele tinha fé. Declarou foi do povo da Faraó mesmo. Ah? Foi do povo do Faraó. Do povo da família. Da família dentro que vivia, não era... De Faraó, né? Da família dentro, vivia no palácio. E outra pessoa que vivia no palácio, vocês, as mulheres, devia, sabe, ter ela como exemplo, subhanallah. Uma das mulheres que Allah subhanahu wa ta'ala falou, se completaram dos homens, muitos profetas, muitos mensageiros, se completaram dos homens, muito, mas das mulheres se completaram 4 de fé, se completaram de tudo. A primeira delas, a Maria, mãe do Cristo, né? Alguém sabe todas elas? Não. Maria, Decore direito aí que tem bala gostosa aqui, viu? Maria, a Maria, mãe de Jesus, certo? Ásia, essa que vivia no palácio do faraó, né? Esposa do faraó. Ela foi forçada, foi obrigada a casar com ele, a ser a força para não ser sacrificada a família inteira dela. Eu contei isso acho que na primeira parte dos sermões, né? Ela se completou. A segunda foi Khadija, esposa do profeta. A terceira, desculpa, a terceira. A segunda e a terceira Khadija e a quarta Fátima. Fátima, a filha do Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Acabou o acontecimento, o faraó já começou a planejar o quê? Matar o Musa. E ele estava até planejando construir um negócio gigante assim, para quê? Para matar Rabu Musa. Deus. Ele queria mandar flecha para matar Deus. Né? Mas aqui não foi. Hã? Eu me empolgo, fico passo tudo que eu escrevi aqui. Começou a planejar como ele vai fazer para torturar o povo judeu. Olha só, o povo judeu, não Musa. Porque ele sabia com a tortura, se ele torturar ele ou matar ele, vai fazer o quê? Meramente uma pessoa. Ele queria torturar o povo judeu, torturar. Começou a torturar o como? Como ele faz sempre. O que é a melhor coisa na vida de um casal? Melhor coisa? Filho. E quando? Quando é recém-nascido. Né? Isso que ele fazia. Matava os filhos recém-nascidos ou crianças ainda. E o que ele fazia? Porque para eles e para todos, naquela época, no pensamento errado que eles pensavam, o menino era melhor do que a menina. Bem melhor para eles. Muito mais melhor. Né? Aí o que eles faziam? Igualzinho você mesmo. O que eles faziam? Matavam os meninos e deixavam as meninas. Não mata as meninas. Deixa as meninas. Porque para eles, fazendo isso, além de torturar, matando os filhos que não têm meninos, ainda tortura eles, porque quanto mais aumenta o número das filhas meninas, eles ficavam com raiva, ficavam chateados, né? Quer dizer, torturava eles dos dois jeitos, né? Subhanallah, não quero que ninguém pense que isso é dos árabes ou dos muçulmanos, não. Porque quando a gente fala dos incrédulos antes dos mensageiros, que seja daquela região lá, tem pessoas que confundem, né? Fala que esse povo ruim, esse povo, mesmo hoje, tudo, sendo religioso ou não, o povo, né? Então não quero que ninguém associe a isso, só sente como a gente está falando hoje. Como é que a gente está falando hoje? O povo do Egito. O povo do Egito, para nós, é árabe, né? É o povo árabe. E o povo judeu
Para nós hoje, o que é? Povo de Israel. Povo de Israel, mas o que é? Inimigo, não é? Dos muçulmanos, inimigo. Mas mesmo assim, naquela época não era. A gente fala hoje sobre aquela época, defende eles, quer dizer, sente por eles. Por quê? Porque os únicos que seguiam o caminho de Deus naquela época, né? Os únicos que, isso que importa para a gente, isso que importa para qualquer muçulmano, que segue o caminho de Deus, não porque da nossa raça ou de que seja, e também que sirva para os nossos irmãos e irmãs brasileiras, né? Que são revertidas ou revertidos, né? Que não importa quem seja, ou de onde seja, importa para Allah subhanahu wa ta'ala e para nós também a fé. Tanto é como Allah subhanahu wa ta'ala falou para Sayyidina Nuh, né? Innahu laysa min ahlak, quer dizer, ele não é da sua família, seu filho. Não é da sua família. Porque ele é incrédulo. Ele não era muçulmano, não era seguidor dele. Não é da sua família. Negou. E o Sayyidina Nuh primeiro, ele sentiu, mas depois que ele viu essa posição de Allah subhanahu wa ta'ala, ele ficou preocupado. Falou, não é da minha família. Tudo bem, Rabbi Firli, quer dizer, começou a pedir perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, não quer saber mais, né? Não é sentimento, esse sentimento que a gente acha que hoje é sentimento nobre pelo filho, pelo próximo, e no dia do juízo final, será que a gente não vai sentir? Não vai sentir. Não vai sentir, porque nem filho vai ligar para o pai, para a mãe, nem a mãe e o pai vai ligar para o filho, no dia do juízo final. É um dia, uma posição, uma coisa tão assustadora, tão difícil, que ninguém vai querer saber. Tanto é que tem histórias que o suor cobre as pessoas de acordo com seus pecados nesse dia. Diz que a mãe que acabou de ter o filho que morreu nessa época vai colocar o filho debaixo dos pés para ficar mais alto um pouco. Não tem mais sentimento. Nessa época tem sentimento, mas sentimento diferente, ó. Esse sentimento que a gente acha que é nobre, que é o simples, que não sei o que, não. Enfim, começaram a matar para torturar o Musa, torturar o povo de Israel. E o Musa ficou lamentando o que ele vai fazer. Não pode sair com o povo. Sabe quanto que era o povo judeu naquela época? 600 mil pessoas. Subhanallah, era quando o Sayyidina Yusuf, José, trouxe a família dele para o Egito, era 12 pessoas, 12 irmãos, né, tudo com ele. Formou-se de cada um deles 50 mil pessoas. Total, 600 mil pessoas. Viu, jovem? 600 mil pessoas. De cada tribo, 50 mil pessoas. Quantas tribos são? 12. São 600 total, tá? Pois não reclama que não sai bala aí. Enfim, formou tudo isso. Como é que vai tirar um povo desse de forma lenta? Tem mulheres, tem adultos, tem velhos que vai andar junto. Ele tem que andar de acordo com todo mundo, lento demais, não dá para fugir, não dá para sair. O que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ele fazer? Ele falou para ele: marca as casas de cada judeu do Bani Israel. Marca as casas deles com alguma marca, algum sinal, porque a hora que vir a ordem, você se junta a eles, dá para saber. As pessoas não perdem muito tempo, dá para saber cada casa que tem judeu, né? Então marca as casas, perde muito tempo agora só ir nisso, marca as casas, não deixa o povo do Egito saber disso. Vai marcando as casas dos judeus. Enquanto isso, o faraó estava já matando os filhos. Ele falou, ele lamentou, né, para o povo dele: o que nós vamos fazer? Né, eles estão matando. Eles falaram para ele: fica tranquilo. Ele fazia isso antes de você vir e depois que você veio. Não mudou nada. Nada de novidade. Essa tortura é de sempre, né? Então não esquenta a cabeça, não. Deixa ele. A gente não pode fazer nada. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, lógico, está preparando tudo isso. Lógico que Allah subhanahu wa ta'ala podia salvar eles e tirar eles num segundo, se ele quiser. Mas a história, há pessoas, há muitos motivos, né, que Allah subhanahu wa ta'ala ainda está preparando para poder fazer esse milagre acontecer, né? Quando ele falou assim, antes de falar matar o Deus do Sayyidina Musa, alayhi salam, ele falou: Da'uni aqtulu Musa, né? Deixa matar o Moisés. Quero ver ele se socorrer com o seu Deus. Quero ver ele pedir para o seu Deus vir salvar ele de mim, né?
O moço, o que ele tem que fazer? Nesse momento começou a acalmar o povo dele. Foi aí que eles falaram para ele, não fica preocupado que isso acontecia antes e depois que você veio. Depois disso, o faraó, lógico, começou essa tortura, essas coisas, mas vai ter uma nova fase que o próprio faraó vai se abalar, né? O próprio o povo, né, de faraó também vai abalar, vai se abalar. O primeiro deles, o primeiro milagre que o Sayyidina Musa levantou as mãos para o céu, né, e pediu que Allah subhanahu wa ta'ala tirasse toda a riqueza deles, do povo do Egito, de tanta grandeza, de tanta coisa que eles se metiam, não é só o faraó, todos eles. Ele pediu para tirasse todas as riquezas deles, todo o poder deles. Subhanallah, disse que numa chamada só, quando levantou as mãos para o céu e pediu isso, transformou tudo, o ouro deles em pedra, o dinheiro deles em pedra, o adas, que é a lentilha das casas deles, e tudo que é de grão, virou pedra. Da súplica do Sayyidina Musa, né? Começou eles castigar, só que eles estavam enxergando isso, não, aconteceu alguma tragédia que transformou nisso daí, né? Hoje. Eles não sabem. Exatamente. Hoje, quando a gente fala das coisas que estão acontecendo, tragédia, coisas naturais, coisas da natureza, né? Mas ninguém enxerga que, pelo que a gente está fazendo, pelo que a sociedade está fazendo, está acontecendo esses milagres, está acontecendo essas coisas. É castigo, atrás de castigo que está vindo em cima da gente. Coisas da própria família que a gente está vivendo no dia a dia, quando seu filho desvia, sua filha desvia, quando as coisas acontecem dentro da sua casa, saiba que Allah subhanahu wa ta'ala está destinando isso para você. Lógico, tem muitas coisas que acontecem de tragédia na sua vida, provas, que Allah subhanahu wa ta'ala põe a gente em provas. Mas muitas das coisas, quando acontece em geral, quando atinge alguma coisa que acontece, atinge uma sociedade inteira, é algum castigo. É algum castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. E quem que acredita hoje? A ciência fala para você, teve um fenômeno, fez isso, fez aquilo, que aconteceu isso. Não teve, né? Não teve uns desvios da sociedade, né? Adultérios, homossexual, não teve essas tragédias, essas coisas que está acontecendo todo dia, e estão legalizando até o casamento gay, etc, etc. Não teve isso. Tanto é, Sayyidina Lut, quando veio o castigo sobre ele todo, hoje eles falam, não, é natureza, é da pessoa. Mas não olha isso, não olha naquela época que aconteceu com o Sayyidina Lut, né? Com o povo dele, destruiu tudo, todo mundo. Por causa de quê? Por causa desse pecado. Quer dizer, hoje mudou o pecado, hoje se tornou o quê? Uma doença que a pessoa nasce com ela. Então é bom a gente perceber isso, subhanallah, perceber que quando acontece alguma coisa com a sociedade, isso serve de exemplo. Isso serve de exemplo para a gente. Quando a gente vê uma tragédia que atinge todo mundo, saiba que tem coisas erradas na sociedade. Allah subhanahu wa ta'ala está julgando na sociedade. Pode ter muçulmanos no meio, não tem problema, vai acontecer. Vai acontecer, porque a recompensa do muçulmano lá, no dia de juízo final, não é hoje. Então, vamos tentar, sentir, perceber. Quando a gente inteligente percebe o aviso de Allah subhanahu wa ta'ala, aí a gente significa estar próximo a Allah subhanahu wa ta'ala. Essas coisas, essas aulas servem para isso. Servem para isso, para a gente se alertar dessas coisas. Tanto na nossa vida particular, como na nossa vida social, né? Aconteceu no faraó e no povo dele, no Sayyidina Musa, 9 desses milagres, dessas tragédias. Nós falamos uma delas, certo? As outras 8, inshallah, na próxima aula. Inshallah. A gente vai falar para que todo mundo que está aqui hoje, porque eu vejo sempre tem gente nova e depois não vem, alguns não vêm. Então todo mundo vem na próxima aula, inshallah, para saber que são as outras. Porque quando a gente sabe que um poderoso, uma pessoa que julga as pessoas, que faz essas coisas com essas pessoas, tortura, né? O que a gente sente assim no nosso íntimo, que querem, né? Queremos sentir que Allah subhanahu wa ta'ala tem poder, que faz essas coisas, muda essas coisas, castiga essas pessoas, né? Não por raiva, não por ódio, não, ao contrário, pela misericórdia que a gente tem das outras pessoas que esses poderosos faz, né? Que Allah subhanahu wa ta'ala recompense vocês por ter me tolerado esse todo tempo. E jazakumullah khair, obrigado pela presença, obrigado aos irmãos da internet, e espero que sempre acompanhem a gente, mesmo a gente
exagera um pouco. Aqui o pessoal aguenta, agora vocês têm que aguentar também, inshallah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.